Ok, um problema de grafo, carro elétrico, tá? Como é que a gente resolve ele? Seguinte, leia o problema, mas eu vou explicar aqui por cima. Basicamente, a gente vai ter um esquema de cidade e uma pessoa vai querer viajar por todos esses pontinhos pretos que vão representar no nosso problema cidades. E essa grade aqui vai representar pra gente as ruas, que são as únicas rotas que ele pode percorrer, tá? Aqui tem um desenhozinho no Paint de como é que funciona. Beleza, então se, por exemplo, o 1 ele quer sair da cidade 1 e chegar na cidade 3, ele tem que percorrer essa rota aqui, por exemplo, ou ele poderia percorrer essa aqui, né? Ou essa aqui e tal, teria algumas rotas, tá? E a distância de cada uma dessas linhas aqui, ó, é 100 km, tá? Ele disse pra gente isso no problema. Ou seja, a menor distância entre dois pontos percorrendo nesse quadriculado, tá, nessa grade, é chamada de distância de Manhattan. E aí ela é fácil de calcular. É só você fazer a diferença entre o y dos pontos, né, que seria essa diferença aqui, e essa outra diferença aqui, tá? Então ela é bem simples de se calcular, tá? Que seria basicamente, você pode fazer esse caminho, mas esse caminho ele leva o mesmo que esse caminho aqui, porque você teve que fazer a mesma quantidade de movimentos para subir e para ir para a direita, só que você fez em ordens diferentes, tá? Mas no final dá o mesmo tamanho, beleza? E qual é a jogada desse problema? Ele quer sempre sair do 1, passar por todos, tá? Percorrendo algum caminho, tipo esse aqui. Vamos supor que ele faz isso aqui, ó. Mas tem um detalhe, ele não pode fazer um caminho muito longo, tá? Ele delimita, ele passa pra gente um valor A, aqui, ó. Cadê? A questão passa pra gente um valor A, que tem um limite aqui, que é o quê? Indica respectivamente o número de cidades, que é o N, e a autonomia dos carros, tá? A autonomia do carro vai ser justamente o quanto ele pode percorrer sem abastecer. E ele só consegue abastecer em uma cidade, tá? Então, por exemplo, esse caminho aqui, ó, da cidade 4 até a cidade 5, ele é inviável, porque ele vai gastar 1, 2, 3, 4, 5 vezes 100 dá 500 quilômetros, e a autonomia do carro para esse cenário, que, ó, ele fala pra gente que é de 300 quilômetros nesse exemplo, tá? Então não daria para fazer esse percurso. Quando a gente não consegue fazer o percurso, a gente tem que utilizar um avião. E ele pergunta justamente o número mínimo de aviões, tá? Isso aqui ficou bem confuso. Aconselho vocês lerem o problema e aí vocês vão entender. Ele pergunta o número de aviões, tá? O número mínimo de aviões que a gente precisa utilizar se a gente percorrer as cidades de uma forma ótima, tá? E por que isso se transforma em um problema de grafos? Grafos, explicando resumidamente, é um conjunto de pontos e linhas ligando os pontos. A gente tem os pontos aqui e a gente vai ter linhas ligando os pontos. Por exemplo, essa linha aqui significa que da cidade 1 para a cidade 2, para a cidade 3, né? Eu vou ter um caminho, existe um caminho, tá? E esse caminho, a distância mínima dele vai ser o quê? Vai ser 300 quilômetros, tá? 300 km, beleza? Dessa cidade para essa cidade, tá? Também vai ter uma distância mínima e vai existir também uma distância. Essa distância vai ser de 400 km. Então, por exemplo, essa distância aqui ela já não poderia entrar na nossa conta. Por quê? Porque ela já excede os 300 limite. Essa outra distância também não poderia entrar. Essa aqui que eu estou falando, essa ligação entre essa cidade, entre a cidade 1 e a cidade 5, essa ligação aqui também não poderia, porque já é maior, e essa daqui também não poderia, tá? Ou seja, no final a gente vai ter as ligações que podem e que não podem. Por exemplo, essa pode se ligar com essa 3 pode se ligar com a 2,
A 5 pode se ligar com a 6 e a 4 não consegue se ligar para ninguém, tá? No final a gente vai ter isso. Ok? Olhando assim. Do 1 eu posso ir pro 3, do 3 eu posso ir pro 2, do 4 eu não consigo ir para ninguém, só de avião, e do 5 eu só consigo ir pro 6, tá? Só de avião que eu consigo percorrer outra coisa. Então, quantos aviões eu teria que usar aqui? Aqui é como se eu tivesse uma espécie de ilha, né? Essa galera tá ligada, tá conectada. E aqui, essa galera tá conectada também. E aqui também é uma pessoa isolada, né? Mas tá conectada. E para mim ir de uma ilha para outra, eu vou precisar de um avião, tá? Na ideia do problema. Então eu vou precisar de de dois aviões. Esse aqui, coincidentemente, é o primeiro caso de teste. Se a gente for dar uma olhada aqui, ó, nós vamos ver que é 2. A resposta realmente é 2. Tá? Sendo 2 a resposta, comprova a nossa ideia de que esse raciocínio está certo, tá? Você segue o passo, você segue a ideia que ele traça no problema e funciona. Tá? Se você montar um grafo dessa forma que eu montei e contar o número de ilhas, você consegue encontrar a resposta, tá? Porque para você sair de uma ilha para outra, você precisa obrigatoriamente usar um avião. Não dá para fazer com o percurso de um carro elétrico. O percurso que ele te dá de um carro elétrico. Então você realmente precisa utilizar um avião aqui e aqui. Então você precisa contar quantas ilhas existem, tá? Em teoria dos grafos, isso tem um nome. Se chama componente conexa, beleza? Então essa ilha aqui é chamada componente conexa. Essa aqui é uma segunda, essa aqui é uma terceira. Então, se a gente contar o número de componentes conexas, aqui eu tenho a primeira, aqui eu tenho a segunda, né? E aqui a terceira, por exemplo, numa ordem. Eu tenho 3 componentes conexas. De quantas ilhas eu vou precisar? De 2, tá? Porque eu já tô nessa aqui. Então, eu não vou precisar de avião para ir para essa primeira, tá? Porque aqui é 1, ok? Mas para ir para o 2 eu vou e para o 3 também, tá? Ok. Tá aparecendo... pode estar parecendo bem abstrato, porque a parte de grafos é um pouco abstrata, mas o que eu preciso que você entenda é que vão existir ligações entre as cidades, que são esses pontos pretos que a gente vai receber como entrada do problema, e a gente vai contar quantos pontos pretos estão ligados de tal forma que eu consigo, saindo de um ponto, chegar em todos os outros, né? Pode voltar, pode fazer o percurso que você quiser, só que sem negligenciar, né, a restrição da maior distância. Aqui também, ó. Aqui eu consigo e aqui eu só consigo nele mesmo, tá? Daí a gente vai fazer a contagem do número de componentes conexas e depois subtrair 1, porque essa componente conexa a gente quer o número de voos, né, que a gente vai precisar utilizar, que sempre vai ser o número de componentes conexas menos 1, pois a gente parte inicialmente dessa componente conexa que não vai entrar na resposta, tá? Beleza. Vamos para o código. Tá, o diferencial desse vídeo vai ser que, além de ser um problema de grafos, eu vou utilizar JavaScript para resolver, tá? Quando a gente vai ver na parte das linguagens de programação permitida do NAPS, tá? Quem não conhece o NAPS é uma plataforma como várias outras de submissão de problemas e aprendizagem de linguagens de programação, tá? A gente tem C, C++, Python, Java, mas eu quero fazer em JavaScript dessa vez, tá? O JavaScript daqui, ele funciona com Node. Node, ele é uma espécie de JavaScript, não sei muito bem como funciona. Mas você consegue programar JavaScript no Node, tá? Você só tem que adaptar umas coisas. Aqui ele dá uma ideia de como vai funcionar, dá uma dica, né? A variável input, ela vai conter a entrada do problema, que vai ser essa entrada aqui, certo? E o código vai aqui. Beleza, mas como é que a gente vai fazer os testes? Para testar, a gente pode utilizar o Replit, que é um compilador online. Eu já estou aqui na minha conta do Replit, vou criar aqui um novo
Node, certo? Node é JavaScript. Vou tentar JavaScript. JavaScript. Não tem resultado, né? Script. Vamos no Node. Beleza. O Node. Okay? Vamos chamar isso aqui de carro elétrico. É o nome do problema. E criar o Replit. Beleza. Ok, aqui ele vai te dar umas dicas explicando como é que funciona. Aqui a gente tem a parte onde nós fazemos o código. Aqui o console, onde vai sair o resultado do código. E aqui como se fosse a pastinha onde vai ficar o nosso código, tá? Nós vamos criar um arquivo de texto. Input.txt. E aqui é onde a gente vai colocar a entrada. Então, por exemplo, vamos copiar isso aqui, colocar bem aqui. Salvou. Show, a entrada já está aqui. E agora nós podemos pegar essa entrada, colocar aqui e vai dar um problema. Ele deu um erro aqui. Por que deu erro? Porque esse 0 aqui é do servidor lá, tá? É uma configuração. No nosso caso, nós vamos abrir da pasta que a gente está o arquivo input.txt, que foi o nome que a gente deu, tá? Rodando, agora a gente vê que funciona. Beleza. Console.log, tá? Que é a função de exibir as coisas no console. Input. Beleza, então vamos imprimir tudo no input. Ok, tá aqui, ó. O input é apenas um string com um monte de coisa, beleza? Legal, bacana. Só que eu preciso pegar cada um dos valores, porque ele explica pra gente aqui, ó. Isso aqui é o x e o y, que é, no contexto do problema, o número de linhas que eu tenho aqui no quadriculado, o número de colunas que eu tenho no quadriculado, não é muito relevante. A segunda, eu tenho o n e o a. O n, que é essa primeira aqui, é o número de pontos, e essa próxima é o número mínimo, o número máximo, tá? O número máximo que um carro autônomo pode percorrer. E aqui são as coordenadas dos pontos, tá? Pensando aqui que é um plano XY, X para cá e Y para cá. Beleza. Ok. Então, qual vai ser a estratégia para a gente pegar isso aqui? Eu não sei se é a melhor estratégia, mas foi uma forma que eu consegui fazer. Que foi utilizar o método split. Funcionou legal. Vamos mostrar aqui como é que funciona. Primeiro, vamos criar um array auxiliar chamado arrayLine, tá? Que vai ser o array das linhas. Então, a gente pega o input.split, que é para fazer uma separação, e vamos separar do /n. O que é o /n? É o caractere de quebra de linha. Tá? Então, o que vai acontecer com o arrayLine? Ele vai ter cada linha separadinho. Console, se a gente der um console log aqui, olha o que vai acontecer. ArrayLine. Tá? A gente vai ter, vamos ter como resposta, né, cada linha separada. Isso vai ficar mais interessante se trabalhar. Beleza. Agora vamos criar uma variável linha, só para guardar a linha, tá? Ok. Beleza. E aí a gente vai fazer linha igual a arrayLine 0, porque eu quero a primeira linha, que é essa linha aqui, tá? É o índice 0, é como se fosse um array, beleza? Ponto split, de novo eu quero partir, tá? Espaço. E aqui eu faço a separação no espaço. Então o que é que ele vai separar? O 7 e o 9, tá? Ele vai criar um array com 7 e com 9. E aí a gente pode separar nas variáveis que a gente quer. Let define uma variável em JavaScript, tá? Let line na posição 0, y igual a line na posição 1, line na posição 1, ponto e vírgula, tá? Vamos fazer a mesma coisa para o n e para o a, aqui ó, certo?
a gente pega o line, só que agora line 1 é a linha 1, separa no espaço, e o n vai ficar igual ao line 0 e o a vai ficar igual ao line 1. Beleza? Não vai ter saído no console, mas ok, até o momento está tudo funcionando. Então, a gente sabe que são n pontos. Então vamos passar por cada um desses n pontos com laço for i menor que n e mais, certo? E em cada um desses pontos, a gente vai ter que armazenar esse ponto como um objeto, um object do JavaScript, tá? Ok, vamos fazer de novo essa parte de separar a linha, sempre. Só que agora a gente vai separar a linha i. Lembrando que tem que tomar cuidado, porque vai começar na posição 2, já que nós já utilizamos a linha 0 e a linha 1. Então começa na linha 2, mais i, beleza, até n. Ok, feito isso, points, o que é points, tá? Points é a ideia da gente fazer o seguinte, a gente vai ter que armazenar os pontos. Então, é interessantíssimo a gente criar um array para os pontos. Points, um array vazio, tá? Criar um array vazio para os pontos. E vou adicionar com o método push, que adiciona no final do array, um elemento. X, dois pontinhos, para dizer que é o elemento X, tá? Vai ser o line 0. Line 0, tá? E o y, dois pontinhos, line, y, dois pontinhos, line 1, que é o primeiro elemento, depois que a gente tira o split, beleza? Ok. Se a gente colocar para rodar, tudo funcionando, tá? Beleza, então vamos imprimir isso aqui para ver o que é que realmente está acontecendo. Console.log, tá? Essa parte de tratamento da entrada no JavaScript eu achei mais complicado do que tratar a entrada em C++. Em C++ seria bem mais simples, tá? Mas em Node ficou curioso, tá? Ficou interessante. Já que pelo menos eu não conheço um método para fazer isso, que é o n, sabe? Para fazer isso sem precisar fazer essa manipulação de string, tudo bem? Ok. Aqui eu estou só imprimindo os valores, tá? Let igual a 0, enquanto i for menor que n e mais. Vamos fazer um console. Console.log. Colocar assim, x igual mais points na posição i.x, que é um objeto, tá? Funciona similar a um struct em C++, beleza? Mais vírgula y igual mais points na posição i.y. Vamos ver se vai funcionar. Beleza, funcionou. A gente pode ver que agora cada valor que a gente tinha está na sua correspondente variável. Aqui são os valores originais e aqui foi como ficou. Beleza, então nós já temos tudo pronto para começar o algoritmo em si, tá? Antes de começar, eu vou fazer uma pequena separação. Vou colocar o comentário, né? Utilizar o comentário para separar. Dizer que aqui é um input e aqui vai ser o final do input. End input, tá? Porque como não tem a separação de funções mains e tudo mais, vou maximizar aqui, pode ficar meio muito cheio depois de um tempo, tá? Que a gente vai precisar. Vou definir aqui inicialmente uma constante, tá? Chamada o máximo de n. E eu vou dizer que ela vale 1000. Por quê? Porque bem aqui ele diz pra gente, nas restrições, que o máximo de n é 1000.
E o que é o N? É o número de pontos que a gente tem, o número de cidades no problema. E agora eu vou criar outras duas coisas. A lista de adjacência, tá? Que vai ser um array com o máximo de n. Ou seja, eu vou alocar na memória do computador, né? Vou solicitar ao computador que ele armazene 1000 posições para me colocar variáveis, tá? Visited também. O que é o visitado? A gente vai utilizar o algoritmo de busca em grafos, que é a DFS. Ele utiliza esses dois arrays como auxiliares, tá? O visitado seria para marcar quem eu já visitei. Voltando aqui um pouquinho, como é que isso seria representado? Eu passei por aqui, ele já foi visitado. Fui para cá, visitei de novo. Fui para cá, já visitei, tá? Lembrando que o grafo estava assim. Beleza, já visitei, ok. Consigo visitar mais alguém percorrendo a linha azul? Não. Então eu acabei essa ilha. Isso aqui é uma ilha, fechei a ilha. Agora eu vou ter que ir para o outro, certo? Vou para cá, visitei. Consigo visitar mais alguém percorrendo linha azul? Também não, então eu fechei mais uma ilha. Agora eu vou para o roxo, visitei esse. Consigo visitar mais alguém percorrendo a linha azul? Consigo esse. E agora eu consigo? Não, então eu fechei mais um. A gente vai acabar utilizando essa lógica, tá? De uma DFS. E por isso que eu vou precisar do vetor de visitados, para me conseguir saber quem eu já visitei e acabar não visitando novamente, tá? Beleza. Ok. Feito isso, vamos começar. Primeiro vamos montar o vetor de adjacente. O que é ele? Primeiro vamos inicializar ele, certo? Let i igual a 0, enquanto i for menor que n, e mais. adj.push, certo? adj na posição i, tá? A gente pode colocar como vazio, tá? Ou seja, cada posição do adj vai ser vazia. Por que isso? Porque para cada índice i, a gente vai conhecer os outros elementos que ele consegue visitar. Por exemplo, se eu estou no 1, eu sei que eu consigo ir para o 3. Se eu estou no 3, eu sei que eu consigo ir para o 2. Se eu estou no 2, eu sei que eu consigo ir para o 3, tá? Se eu estou no 3, eu sei que eu consigo ir para o 1 também. Então, representando aqui, por exemplo, o 3. O 3, ele consegue ir para o 1 e para o 2. O 1, ele só consegue ir para o 3. E o 2, ele só consegue ir para o 3 também. Então, essa seria a ideia do ADJ. A lista de adjacência, tá? Seria representar a partir de um vértice, que vai ser o nosso índice, qual os outros vértices eu consigo ir, tá bom? Ok. Inicialmente todo mundo é vazio. Para descobrir quais vértices eu consigo ir, eu vou fazer um for, tá? Passando por todo mundo. Passando por n, que é a quantidade de pontos. For let, opa, calma. A gente vai ter que fazer um duplo for, j igual a i mais 1, j menor que n, j mais 1. Qual é a ideia disso? Primeiro a gente escolhe um vértice, que seria o vértice i, e a partir desse vértice i a gente escolhe um outro vértice, que é o vértice j, que não foi escolhido anteriormente com o vértice i, por isso que a gente faz esse i mais 1, tá? Por exemplo, para não ficar tão estranho. Ok. Vamos supor que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5. Eu vou escolher o 1 com 2, depois 1 com, certo? Depois 1 com 3, depois 1 com 4, depois 1 com 5. Quando eu for para o 2, eu não preciso escolher o 2 com 1, porque eu já fiz isso, quando eu fiz o 1 com 2, tá? O contrário.
Então eu só preciso fazer com o próximo, tá? Assim, ó, montando desse jeito. Quando eu for pro 3, eu não preciso fazer o 3 com 2, nem o 3 com 1. Opa, nem o 3 com 1, porque eu já fiz, tá? Então eu faço só o 3 com 4 e depois o 3 com 5. E por aí, e assim por diante, tá? Essa é a ideia desse loop. Eu também posso utilizar fazendo i-1, porque o último cara não vai precisar fazer com ninguém, tá? Por exemplo, quando eu chegar no 5, o 5 não vai conseguir fazer com 1, nem com 2, nem com 3 e nem com 4, porque ele já teria feito com todo mundo, tá? Beleza. Ok, então a gente já tem os índices que vão corresponder às posições aqui nesse array points, tá? Vão corresponder a isso. Ok, o que a gente vai verificar? Vou escrever aqui como uma condição. Se a distância entre points na posição i, certo? E a distância entre points na posição j for menor ou igual a a. Se essa distância for menor ou igual a a, significa, aqui faltou um parênteses, né? Significa que eu posso ligar esses dois por um vértice. Então é isso que eu vou fazer. ADJ de i.push ADJ de i.push j, tá? Eu estou ligando o i com o j. E eu vou fazer a mesma coisa ao contrário, tá? Aqui embaixo. Eu vou ligar o j com o i, tá? Agora, o j com o i. Beleza. O que é esse dist? Eu tirei um dist do nada? Não, é uma função. Lembra que eu falei que function no começo? Que function, sabe? Ok. Que para fazer uma função, para fazer a função que calcula a distância era uma coisa simples, a gente vai fazer ela agora, tá? Vamos lá então. Dist. Beleza. A gente vai receber aqui duas variáveis. Vou chamar de P1 e P2. Tá? Que é um ponto 1 e um ponto 2. E vamos retornar 100 vezes o número que a gente vai precisar para... o número de... não tenho mais a imagem aqui, mas é o número que é a diferença das coordenadas do i e do 3. Porque ele só pode andar na horizontal e na vertical, tá? Vamos lá então. Aqui. A gente vai utilizar a função ABS, que tira o módulo, tá? De dois valores. P1.x menos P2.x. Então aqui eu fiz um delta x e tirei o módulo, tá? Mais math.abs. E aqui a gente faz P2.y P1.y menos P2.y. Aqui eu também fiz um delta x e tirei o módulo, certo? É só isso. Essa função resolve a distância. E aí a gente já montou o grafo. O grafo já está montado, certo? Aqui é a montagem do grafo, tá? Beleza. Depois de montar o grafo, agora a gente vai realmente contar o número de ilhas que existe. Vamos criar uma variável ANS para guardar a resposta. E vamos zerar esse visitado. A gente criou um visitado aqui, mas até o momento a gente não utilizou. Agora a gente vai zerar ele, né? Da mesma forma que a gente fez aqui, ó, pode até copiar. Vamos fazer aqui, só que agora por visited. Visited de i vai ser igual a falso, tá? Visited de i vai ser igual a falso, tá? Beleza, todo mundo começa como não visitado. A ideia é essa, todo mundo não vai ser visitado. Ninguém foi visitado ainda. Daí, o que é que nós vamos fazer? Vamos novamente passar por cada um dos n vértices, e verificar, se visited de i passar por cada um dos n vértices e verificar se o visitado não foi visitado. Se ele não foi visitado, certo? E aplicar uma DFS no i. A DFS é uma função que a gente vai
fazer o código dela. Somar mais um valor e no final dá um console.log ans-1, porque a gente não pode contar primeiro. Sempre que a gente encontrar alguém que não foi visitado, a gente tem que utilizar um avião, por isso que a gente vai utilizar ans++, e aqui é a função para marcar todo mundo. Tá? Essa era aquela funçãozinha que ia marcando. Ah, você já foi visitado? Não, então visita e vai para o próximo. Tá? Vamos ver então como é que a gente vai fazer essa função. Sobe aqui, function dfs, vai receber um vértice inicial, um ponto inicial para ele começar. Primeira coisa, marcar como visitado. Visitado igual a true. Ok. Depois, passa por todo mundo da lista de adjacência. Então, a dj de s, tá? Ponto length, que vai pegar o tamanho. Opa, calma. Tá. Igual a 0, menor que a dj de s, ponto length, mais, certo? Então, passa por todo mundo. E vou chamar de v o vértice que eu tô, que vai ser o ADJ de S I. ADJ de S I, certo? Ok, deu um... Tá, ok. Próprio falhas técnicas. ADJ de V. É o vértice que a gente está. Então vamos verificar se esse vértice não foi visitado. Se visited de V, que é o vértice que a gente está, não existe, tá? Se ele não foi visitado, o que é que a gente vai fazer? Visitar ele, certo? É um algoritmo de espalhamento. É o Flood Fill, se eu não me engano. V. Vamos pro V, certo? Beleza, e eu acho que finalizou. Acabou. Vamos rodar. Deu um erro. Aqui ele está falando que tem um parêntese a mais. Bem aqui. Beleza. Tirei o parêntese. 2. Realmente o esperado era 2, né? Certo. E aqui a gente vai copiar. Colar aqui. E mandar novamente. Executar. O que é que nós temos? 4. Que era a resposta esperada de fato, certo? Então, para tirar a prova se o código está certo, a gente copia, leva aqui, cola e faz uma pequena alteração na entrada, né? Lembra que estava 0, agora volta a ficar com 0 mesmo. Então vamos enviar a solução, tá? Eu espero que passe. Sempre, né? Sempre esperando que passe. Boa, passou. Então era isso, galera. Eu queria mostrar uma solução, problema de grafos, misturado com JavaScript, linguagem nova e DFS e tudo mais, tá? Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado e valeu!